Bom, galera, nesse capítulo a gente vai começar a falar aí sobre a questão dos efeitos dentro do Premiere. Então, para aplicar um efeito, ele é bem simples. Eu venho aqui na aba de Effects, escolho o efeito que eu quero trabalhar aqui de vídeo ou áudio. No caso de vídeo, eu posso até escrever o nome dele aqui em cima, então Black e White, certo? Pego o efeito aqui, arrasto e ele é aplicado, beleza? Então, eu apliquei um efeito de preto e branco aí. Porém, é legal a gente começar a pensar melhor em como a ferramenta pode ajudar a gente ou como ela pode ajudar a gente a criar efeitos diferenciados, beleza? Por exemplo, eu tenho aqui nessa imagem, certo? Ou no decorrer de todo esse vídeo, vários footages que têm resoluções diferentes. Então, eles são maiores ou menores aí do que a própria composição que a gente criou. Então, no caso, esse vídeo aqui ele é bem maior do que o meu vídeo, do que a minha composição. Então, posso começar a reenquadrar ele, beleza? Então, diminuir o tamanho, chegar lá um pouquinho mais para baixo e centralizar ela melhor aqui. Porém, pensando no ritmo, né, que é sempre importante a gente trabalhar os efeitos aliados ao ritmo para melhorar, né, a cadência do meu vídeo, eu posso começar a jogar efeitos aí de zoom. Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, com ela na tela, quando eu der um primeiro estalo, então, bem aqui, ó, eu tenho uma batida, ó. Na batida, eu poderia gerar um corte, então venho, corto aqui, e o próximo take, eu coloco uma versão mais próxima desse material. Ou seja, eu tinha ela mais distante e agora eu tenho ela mais próxima. Então eu consigo fazer uma transição aí, onde eu saio de uma imagem que está mais distante para uma imagem mais próxima. Beleza? Então você começa a ter essas jogadas aí que podem ser feitas. Ou então, eu posso começar a trabalhar com efeitos um do lado do outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui a imagem do cara, ó, desse cara correndo. Bem aqui, ó, eu tenho uma batida. E nessa batida, eu poderia colocar uma imagem ao lado da outra. Então, eu pego essa mesma imagem que eu tenho aqui, ó, corto. Venho com a minha ferramenta de mover, com Alt pressionado, eu consigo arrastar para cima, duplicando esse take. Então agora, com os dois takes que eu tenho aqui, ó, esse aqui de cima eu posso arrastar para o lado, arrastar para minha lateral, e agora ter ele desse lado e desse lado. Só que aqui eu preciso de um espaço maior, e aí eu poderia utilizar um efeito chamado crop, que ele vai cortar aqui a minha imagem. Então venho, quero cortar ele na direita, então eu tenho agora aqui um corte feito no centro, pego a imagem de baixo, ajusto ela um pouquinho mais para o lado, e a de cima eu chego um pouquinho mais para a lateral e ajusto novamente o crop. Então agora, ó, eu tenho um outro efeito, né, onde eu tenho agora, eu tinha um personagem só, agora eu tenho o mesmo personagem só que duplicado. Então olha só. Você vê que a gente começa a ter aí um mesmo take visto de outras maneiras, isso também funciona e para mim é considerado um efeito. Então a gente fez ali um efeitozinho de transição de uma imagem para outra e aí isso bem pensado fica muito bom o seu material. Então você pode fazer isso em diversos pontos do vídeo, isso ajuda pra caramba. Ou então até mesmo em alguns pontos específicos eu tirar um pouco da imagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, desse lado, essa imagem aqui, ela tá um pouco maior também, né? Vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, ó. Jogar um pouquinho mais para baixo aqui para eu ter o cara voando melhor aqui, ó. Só que no finalzinho dele, ó, presta atenção. Eu tenho saca? Tenho essa batidinha. Então, durante essa batida, o que a gente pode fazer, ó? Marco ela certinho aqui, ó. Venho com a minha ferramenta de corte e posso tirar um frame, ó. Então, toda hora que eu tiver uma batidinha, eu tiro um framezinho que ele vai dar uma... Tá vendo? Então, eu tenho essa
piscadinha que pode ser feita em vários pedaços na hora que ele começar a ter um pedaço da música que eu tenho, esse pum, então eu consigo fazer esse efeitinho que fica um efeito muito legal, seria o efeito de strobo, né, que ele fica piscando. Então você faz ele de maneira manual, certo? E aí você não necessariamente precisou utilizar um efeito para fazer isso, você utilizou a própria ferramenta ali ao seu favor. Uma outra dica, né, que você poderia utilizar é, por exemplo, eu tenho aqui essa imagem, ó, essa aqui. Essa imagem aqui, ó, eu poderia gerar um destaque maior para ela, um contraste melhor nela. Ao invés de eu ir puxar um brilho e contraste e jogar nela, eu poderia duplicar a imagem, certo? Dessa duplicata, eu venho aqui e utilizo no painel de opacidade aqui, ó, no meu Effect Control, eu tenho aqui embaixo meus Blend Modes, que são as camadas de mesclagem. Elas são iguais às camadas de mesclagem que a gente viu dentro do Photoshop ou dentro do After, né? Caso você não conheça, é legal você dar uma observada em cada uma delas, porque elas têm formas de trabalhar aí que podem ajudar você bastante na sua edição. No nosso caso, a gente vai utilizar um Blend Mode chamado de Overlay. Então, quando eu aplico o overlay na minha imagem, você vê que eu já consigo gerar um contraste interessante nela aí, ó, sem precisar jogar efeito nenhum. Utilizei a própria imagem para fazer isso. Caso eu queira utilizar um outro Blend Mode, se eu jogar aqui um Multiply, ele deixa mais escuro, ou o Screen, ele vai deixar a minha imagem mais clara aí. No caso, o overlay já funciona bem aí para poder deixar e aumentar o contraste dessa imagem. Certo? Então, você vê que eu nem comecei a utilizar os efeitos ainda direito, né? Eu usei um crop, usei um black white para poder mostrar, mas você vê que eu já consigo trabalhar eles bem melhores aí, prestando atenção no ritmo ou colocando essas jogadinhas, diminuindo o tamanho, dando zoom, andando de lateral, certo? Colocando mais de um elemento na tela, o mesmo elemento, certo? Então, fazendo essas trocas de enquadramento aí, elas ficam bem legais. Então, até mesmo na questão da utilização do efeito, né? Vamos ver aqui, ó, um black white de novo, ó, tem essa imagem. Bem aqui eu quero gerar um corte. E aí minha imagem estava colorida e agora eu quero que ela trabalhe em preto e branco. Então, vou de novo lá, black e white, né? Fica em imagem control, vou jogar o meu efeito. Notem que na hora que eu jogo o meu efeito preto e branco aqui, ele jogou o efeito, porém ele é automático, eu não consigo alterar ele posteriormente. Então tem pontos aqui que eu acho que poderiam melhorar, né, o preto e branco aí, para ele ficar um preto e branco mais chamativo. Eu achei ele meio morto aí. Então, eu posso trabalhar não só um efeito sozinho, mas eu posso começar a trabalhar com vários efeitos juntos. Então, por exemplo, aqui eu poderia jogar um Curves, né? Então tem um RGB Curves, ele é um efeito obsoleto, mas não é porque ele é obsoleto que ele perde total o seu uso, né? Na verdade, o Curves foi substituído pelo Lumetri, então não vou jogar o Lumetri agora, porque eu vou trabalhar com ele separado depois para mostrar para vocês, mas vou jogar esse Curves aqui, ó, só para a gente ver o seguinte. Aqui eu tenho o meu master e eu tenho os 3 canais separados. Aqui eu consigo começar a mexer um pouquinho do efeito, certo? Porque agora eu consigo colocar aqui que é o que eu quero mais claro, que eu quero mais escuro, aumentando o contraste desse meu efeito preto e branco. Então, notem que eu tenho aqui, ó, o RGB Curves, ó, se eu tiro, como é que ele fica o antes e o depois, certo? Então, agora eu tenho 2 efeitos trabalhando juntos. Lembrando que a ordem que esses efeitos trabalham, eles também fazem diferença no projeto final. Por exemplo, eu vou utilizar um efeito aqui que ele altera a minha imagem igual o preto e branco faz, que é o efeito Tint. Então, o efeito Tint, ele faz da seguinte forma. Tudo que é claro, ele mapeia de branco e tudo que é escuro, ele mapeia de preto na minha imagem. Então, vamos supor que eu venha aqui, ó, e jogue um laranja na minha parte mais clara e um roxo mais escuro aqui, ó, na minha parte mais escura. Então, esse efeito na minha imagem aqui, ó. Notem que eu tenho um black white aqui em cima, um curves para aumentar o meu contraste, ó, tá vendo? E eu tenho o tint. Você vê que o tint ficou por último, e foi o tint que fez a alteração na imagem. Se eu jogo o tint para cima, olha o que acontece. Eu tenho o tint trabalhando, eu tenho o black white trabalhando, e eu tenho o curves trabalhando. Então, no caso, o meu black white, ele anulou o tint. Certo? Então, eu coloquei o tint lá, eu tô com o efeito tint na tela, porém, na hora que eu joguei o black white
cobriu o efeito que estava por cima. Então, até nesse ponto, é legal vocês começarem a ter ideia aí, porque você pode trabalhar com todos os efeitos misturados, jogar vários efeitos diferentes, porém você tem que ficar esperto na ordem que você vai jogar, porque um efeito pode acabar anulando o outro. Então, por exemplo, acontece muito do cara jogar um efeito de cor e depois joga um outro efeito e esse efeito se perde. Então, tem que ficar atento com relação a isso. E até mesmo na utilização do tint, né, eu vou tirar aqui o Black White só por enquanto, só para a gente observar, com o efeito aqui, eu poderia duplicar essa camada, então Alt para cima, né, eu tiro os efeitos aqui da camada de baixo, né, então camada de baixo eu retiro os efeitos, na de cima eu tenho aqui ó, o meu tint trabalhando, vou deixar ele só assim, porque na verdade eu quero ele Black White. E aí eu consigo com o Blend Mode novamente, ó, trabalhar um filtro na minha imagem, ó. Certo? Então, criei um filtro diferente aí, com base em um efeito que eu joguei na minha imagem, mais um Blend Mode, certo? Então, esses pontos que seriam legais de vocês começarem a entender aí. Porque aplicar efeito aqui é muito simples, igual você vê. Você vem aqui, escreve o nome do efeito que você quer, arrasta e joga ele lá. E aí depois você configura ele no Effect Control. Mas aí você começar a pensar em estruturas do software para te ajudar nesses efeitos, aí sim é um diferencial interessante. Beleza? Então você consegue trabalhar esses parâmetros aí fora os efeitos diretamente, mas sim pensando como eles podem trabalhar em conjunto, certo? Tanto dentro do Effect Control na parte física, ou junto ou aliado com os efeitos, beleza? Então, no caso, eu vou tirar esse tint aqui, que foi só para mostrar para vocês. Vou voltar ele para um Blend Mode de Overlay. Vou apagar o de baixo também, porque não era a ideia, só ficar com a imagem de cima. Então, aqui, ó, eu queria que ele ficasse preto e branco e ele aumentasse um pouco o tamanho e centralizasse melhor aqui, ó, o carinha que tá pulando. Então, ó, na hora que ele pula, beleza? Então aqui, ó, essa moça, mesmo esquema, ela tá de um tamanho maior, vou diminuir o tamanho dela e num ponto de batida, né, para sempre manter o ritmo, é legal sempre bater nessa tecla do ritmo, sempre prestando atenção no ritmo, ó. Também aqui, ó. Gera um corte e agora eu tenho ela subindo, né, por um lado, e aí vou jogar um efeito de flip para ela ir para o outro lado. Então, flip na horizontal. Então, agora eu tenho ela subindo pela direita e depois ela subindo pela esquerda. Então, aqui, ó. Uma batida. Então, posso cortar os dois, né, que eu quis jogar o efeito aqui, eu preciso desses dois caras juntos, e aí eu posso selecionar esse gente boa aqui e jogar um crop, cropando a minha imagem, tanto no top, tirando 25, e no bottom tirando 25 também. Tirei 25, opa, 25 também. Então, eu tiro 25 na parte de cima, 25 na parte de baixo. Viram que eu já tenho um efeitinho aí, porque por trás eu tenho outra coisa. Eu poderia jogar, sei lá, um Black White aqui também, certo? Mas não é a ideia. Eu pego esse mesmo crop, dou um Ctrl C, seleciono a imagem de baixo, dou um Ctrl V, eu consigo colar, copiar e colar o efeito, beleza? Então, lembrando, quando eu for utilizar o Ctrl C, o Ctrl V, ou o Command C, Command V, caso você esteja mexendo no Mac, lembrar da ordem, tá? Então, a ordem dos efeitos também vão fazer diferença aí. Você sempre pega pelo primeiro para baixo, que aí vai sempre aplicado do primeiro para baixo, beleza? Então, aqui, ó, um outro efeito, ó. Saca? E aqui, ó, só para não ficar essa tarjona preta, você poderia fazer uma animação. Então, os menus também são animáveis. Então, eu consigo aqui, ó, bottom. Jogar eles mais para cá. 0 e 0. Aí, como o efeito tá animado, posso deletar o de baixo, de cima. Seleciono, Ctrl C, Ctrl V, beleza.
Tá vendo? Então eu tenho essa animação aí na tela também. Entendeu? Então é mais para vocês começarem a pensar melhor aí nas possibilidades de efeito que a gente pode ter aqui fora os efeitos, né? Porque o efeito é bem vago, é só puxar e colocar, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido e no próximo vídeo a gente vai ver como a gente consegue delimitar esse efeito na tela. Então, até lá!